Então, pessoal, graça e paz. Vamos fazer uma rápida meditação aí no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né? Para mim é bem complicado falar um pouco assim sem o contexto, né? Sem todo o apanhado que conhecemos sobre o cânon bíblico e também o livro de Atos, né? Então, rapidamente, a gente pode dizer que o livro de Atos, ele é um livro escrito por Lucas, né? E que tem a sua forma verbal, a maior parte do tempo, no grego auristo, certo? No tempo auristo. Que indica que aqueles eventos, eles geralmente servem para narrativas históricas, e esses eventos, geralmente, eles são pontuais, ou seja, aconteceram uma vez e tchau e benção. Não vão acontecer mais não, né? Então são eventos completos, né, dentro da narrativa histórica. Fatos que aconteceram foram completos, como por exemplo os 4 momentos de crise, né, que a igreja passou, né, a começar lá do Pentecostes, e houveram mais 4, e eles foram eventos completos indicativos de que a igreja havia recebido o Espírito Santo, né? E como sinal, né, esses eventos ocorreram como sinal para a igreja, que para nós era o início, né? O que chamamos de igreja primitiva para nós é o início, mas para a igreja primitiva, na concepção deles, aquela igreja era a única, e em breve Jesus viria voltar para levá-los, né, para que eles estivessem junto do Senhor. Então eles não imaginavam que o evangelho ele iria ter ou o mundo mesmo em si, né, ele não teria uma história longa, né, duradoura. Na visão deles, e realmente é assim para toda geração, o evangelho não dura para a minha geração, ou seja, em poucos anos irei morrer, você vai morrer, então ele dura o período que nós estamos, entre aspas, vivos, né? Mas assim, de forma comum, do senso comum, eles não viam o futuro para a igreja. A igreja era eles, e dali não iria mais acontecer nada. Então, por isso que eles tinham a comunhão que tinham, por isso que eles pregavam desesperadamente como pregaram, né? Claro, impulsionados, né, por tudo que viveram com Jesus, e impulsionados pelo Espírito Santo ali latente, fazendo os sinais, né? E esse capítulo de Atos 4 é justamente um desses momentos, né? E o livro, se ele indica a história da igreja, que essa história não terminou, né? E a gente precisa entender que o Novo Testamento, assim como grande parte do Antigo Testamento, eles não tinham a noção de que o que eles escreviam seria santo, sagrado, intocável, seria a palavra de Deus como nós entendemos na posteridade, né? Como a igreja estabeleceu ao longo da história. Ou seja, as cartas eram trocadas entre as igrejas, mas os próprios discípulos e apóstolos não tinham a pretensão de que isso que eles escreviam era para ser incluído junto ao cânon do Antigo Testamento, né? Então o que é sagrado para eles, inclusive os apóstolos, era o escrito lá do Pentateuco, né? A Torá, certo? Como judeus, na sua maioria, eles tinham essa concepção. Então a igreja posterior é que adotou os escritos dos apóstolos como algo intocável, né? E aí incluiu no cânon da Bíblia. Mas isso aí é outro momento, né? Para a gente entender isso, a formação do cânon sagrado. Mas a igreja entende como sagrada, né, historicamente, esses livros. Eu não tenho problema nenhum, né? Claro que aí depende de muita leitura, muita concepção, várias narrativas, né? Entendimento de várias concepções, não apenas dos jargões que são utilizados de forma tradicional na igreja cristã, né? Então, tradicionalmente se impôs algumas coisas, e as pessoas, sem pensar, sem ensino, elas vão indo na onda, né? Mas então, Atos 4, ele vai dizer o seguinte, né, com relação à prisão de Pedro e João.
Então, basicamente, Atos não conta os atos de todos os apóstolos, ele conta principalmente Pedro, né? Os atos de Pedro e de Paulo. Mas vamos lá, em algumas coisas sobre os demais. Falavam eles ainda ao povo, né? Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, né? Ressentidos, olha que palavra interessante. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, os sábios da época, os sábios da lei, estavam ressentidos, né? Porque os discípulos, eles não eram doutores na lei, né? Não quer dizer que eles eram analfabetos ou burros, né? Ou sem letra. Quer dizer que eles não tinham chegado a um patamar de estudo nas escrituras como tinham, né, os sábios da época, né? Esses sacerdotes, saduceus, né, fariseus, etc. Ok? Então o que é que acontece? Eles ficam ressentidos. E esse é um sentimento muito comum em nossas igrejas, né? E de forma geral no mundo, né? As pessoas se ressentem muito com o ensino e o conhecimento, né? Quando ele é genuíno, né? Quando ele é autêntico. E quando você tem conhecimento e tem o poder do Espírito, aí ninguém lhe segura, né? E eles se sentiram assim. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo, né, o número de homens a quase 5.000. Esse número passava, né, porque se contava apenas os homens, né? Então, as mulheres também que estavam com esses homens e as crianças também, o número aumentaria, com certeza, mas eles não eram contabilizados, né? Mas entenda que muitos aceitavam, não eram todos. É ilusão pensar que todos vão aceitar a mensagem do Evangelho, mas muitos compreendiam e aceitavam, né? Então conta aqui na narrativa que eles foram presos ali, né? Tiveram ali em custódia daqueles homens, do sumo sacerdote, né? Anás, Caifás, João, etc. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizestes isso, né? E aí eles vão argumentar que fizeram em nome de Jesus, perdão, no poder de Jesus, com muita autoridade. Isso espantava eles, né? Porque eles falavam com a autoridade da lei, autoridade dada pelo Espírito Santo. Mas interessante que eles ensinavam, né? Os discípulos não apenas pregavam o Evangelho, eles ensinavam. Isso inquietou os sábios da época, porque eles estavam ali ensinando ao povo, né? Com o poder e a sabedoria que vinha do Espírito Santo. Só que as pessoas muitas vezes fazem uma ponte, né? E querem hoje, qualquer pessoa quer ensinar a Bíblia e dizer que sabe da Bíblia com a prerrogativa de que tem o Espírito Santo, né? Mas veja só o salto que é dado, e olha quem estava falando, os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus. Então muitas pessoas se comparam aos discípulos e aos apóstolos, né? Claro que tirando a linhagem, né, apostólica, não é todo mundo que tem essa prerrogativa, né? E muitas vezes a gente prega, né, sobre as questões espirituais e esquece que lá no final do capítulo, dando um salto aí, né, eles falam que dividiam tudo e repartiam com os pobres, né, vendiam os bens, né? Então a gente lê e tudo isso aqui serve pra gente hoje e tal, é intocável, mas quando chega em vender a casa e dar e dividir, né, com o pessoal da igreja, ninguém faz, né? Quem é que quer viver a igreja de Atos primitiva? Quer viver o poder do Espírito Santo, mas na hora que vai para o finalzinho ali, né, onde ele diz que todos vendiam, né, suas propriedades e repartiam, não existia pobre na igreja, né, aí ninguém quer, né? Então a gente tem que ter esse olhar bem aberto e lembrando, gente, que a gente tem que ter cuidado com palavras deterministas, né? Com questões assim que apelam para o dever, né? Deve ser assim, a Bíblia é assim, não pode ser assim, é só como eu penso que ela é, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque são narrativas, né? Narrativas de acordo com o nível de conhecimento e de aprofundamento bíblico, né? De todo o contexto e aparato histórico que determinados indivíduos têm. E muitas vezes alguns conhecem, né, as ferramentas, conhece como se deve
ensinar a Bíblia, mas continuam apegados à tradição e a jargões históricos, né, que não tem na Bíblia. Tá? Então, ter muito cuidado, gente, com esse determinismo ao falarmos da Bíblia, porque nós não detemos a verdade bíblica, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? É só assim como eu vejo, é só assim como eu estou dizendo? Não, né? Então, a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom, que dizia já, né, o apóstolo Paulo. Então, há coisas que a gente precisa dar ouvidos para que fazem com que a gente cresça no conhecimento da palavra, do evangelho e de tudo que existe, né? Então a gente não pode descartar a história da igreja depois do período apostólico. Muitos homens e mulheres se levantaram, muitos homens e mulheres pregaram, muitos homens e mulheres também fizeram coisas maravilhosas, principalmente no campo do evangelismo, grandes avivamentos durante o mundo. E esses homens e mulheres também são apóstolos e discípulos de Jesus, né? Então é a continuação da Bíblia, é a continuação da igreja, né? Um certo pastor disse uma vez que Deus está nas páginas, né, do livro, mas está para lá das páginas também, está para fora da Bíblia. Deus não está sujeito às Escrituras, que aqui é a visão humana com relação a Deus e o tratamento de Deus com o povo, e os caras foram lá e escreveram, né? Então a gente tem que entender que o poder de Deus, a ação de Deus na história humana não se restringe só à palavra de Deus. É a própria palavra diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mesmo se não existisse Bíblia, ninguém estaria isento de conhecer a Deus só pelos feitos de Deus na natureza e pelo processo racional de entendimento humano, né? Então, é mais ou menos isso, essa meditação que eu queria trazer para vocês, tá certo? Continuemos aprendendo com cada um de nós, sempre com a mente aberta, voltada, né, a conhecer e aprender mais do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.